Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Eu quero falar sobre esse tema, serei breve. Muda o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Hebreus capítulo 7, versículo 11 diz assim: De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia de que outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, fosse chamado e não segundo a ordem de Arão? Porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Então, abençoados, o sacerdócio que ministrava na lei era o sacerdócio levítico. Sacerdócio esse que veio de Arão, da ordem de Arão. Então, esse sacerdócio levítico que veio da ordem de Arão é que ministravam no Antigo Pacto. Esse sacerdócio é que oferecia sacrifício de animais, era esse sacerdócio levítico da linhagem de Arão que recebia dízimos, que fazia circuncisão, as oblações, as lavagens da lei, que ministrava no templo. Então, era esse sacerdócio levítico que era responsável por dirigir o culto ao Eterno lá no Antigo Pacto. Só que houve uma mudança, porque esse sacerdócio ele não era perfeito. Era um sacerdócio fragilizado, um sacerdócio fraco por causa da carne. Então, era necessário que outro sacerdote se levantasse. Não mais o sacerdócio segundo a linhagem de Arão, não mais o sacerdócio levítico que ministrava especificamente dentro do contexto da lei. Mas Cristo agora foi levantado como sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, não segundo a linhagem da tribo de Levi, mas segundo a linhagem ou da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi o sacerdote do Deus Altíssimo que se manifestou para Abraão antes da lei, e Abraão ali o reverenciou, Abraão ali deu o dízimo dos despojos, né, da guerra, da matança dos reis, dízimo voluntário, diga-se de passagem. E esse sacerdote, essa representatividade desse sacerdócio, já apontava, na verdade, para Cristo. Cristo veio da tribo de Judá, tribo essa que não foi levantado nenhum sacerdote para servir no templo. Moisés não falou de nenhum sacerdote vindo da tribo de Judá. O sacerdote era da tribo de Levi. E sobre esse sacerdote as pessoas faziam os sacrifícios, davam dízimo, etc. e tal. Todo aquele contexto legalista que nós bem conhecemos. Pois bem, no versículo 12 diz que mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. Como aquele sacerdócio da linhagem de Levi era fraco, da ordem de Arão, Cristo veio e, como um sacrifício perfeito, ele sendo sumo sacerdote dos bens futuros, e com o próprio sacrifício, ele se ofereceu a si mesmo para cumprir todos os pré-requisitos, todas as indulgências que havia lá no Antigo Pacto, na lei de Moisés. Por isso que João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele sumo sacerdote ofereceu o seu próprio corpo como sacrifício perfeito. E ele não veio da linhagem de Arão, ele não veio da ordem de Arão, ele não veio da linhagem e nem da tribo de Levi, que tinha a responsabilidade de servir no templo. Tanto é que aqui no versículo Hebreus capítulo 7, no versículo 9 diz assim: E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então, observe que a lei de Moisés ela foi estruturada, ela foi implantada, ela foi estabelecida mediante o chamado do patriarca dos judeus, o patriarca da fé, Abraão.
os irmãos da tradição religiosa, principalmente os líderes, eles dizem, né, quando as pessoas tocam em relação ao assunto do dízimo, eles dizem assim, não, mas o dízimo tem que ser dado porque o dízimo foi antes da lei. O dízimo aconteceu, a primeira prática do dízimo foi com Abraão, depois também Isaac e Jacó, eles praticaram essa questão do dízimo. Então ele tem que ser dado até hoje, tem que ser pago, porque o dízimo não foi dentro da lei. Só que o dízimo foi inserido no contexto da lei depois. Tá? Até porque o dízimo não era dinheiro. E outra coisa, se eu vou usar o dízimo de Abraão, porque Abraão deu o dízimo antes da lei, então no tempo da graça hoje as pessoas teriam que fazer a circuncisão, porque Abraão também foi circuncidado antes da lei. E a circuncisão, bem como o dízimo, passou a fazer parte do contexto, né, da lei de Moisés. Então, como é que... Isso seria malícia, né? Eu vou usar o dízimo de Abraão porque foi antes da lei, mas eu não vou circuncidar, sendo que também Abraão circuncidou antes da lei. Circuncidou-se a si mesmo e circuncidou toda a sua casa. E aí, como é que fica essa história? É porque eles acham que Abraão representa os gentios. Não. Abraão era o patriarca da fé dos judeus, tá? Nós somos representados no sacrifício de Cristo. Quando Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, então os gentios, ou seja, os não-judeus, que não faziam parte daquele contexto, daquele sistema patriarcal de Abraão, que não fizeram parte do contexto da lei de Moisés, que não tinham recebido a lei, o mandamento de pedra lá do Sinai, né? Malaquias capítulo 4, versículo 4, fala que Moisés recebeu a lei para aplicar sobre Israel. Estatutos e ordenanças que Moisés recebeu de Deus para aplicar sobre Israel. Então não tem nada a ver para os não-judeus. Tanto é que a cerimônia pascual, só quem podia participar era os judeus e, detalhe, circuncidado. Hoje em dia as pessoas pegam o pão, partem e dizem que o pão, o suco, né, que na verdade era vinho, é uma chamada Santa Ceia. Não existe Santa Ceia na Bíblia. Era a Páscoa dos judeus. Tanto é que havia várias pessoas que seguiam Jesus, mas apenas os discípulos ali, aqueles apóstolos que comiam a Páscoa dos judeus. Ah, irmão, mas estava ali a ceia do Senhor. Ceia porque era um jantar noturno, sabe? Era a última refeição do dia, aí chama ceia. Mas não é Santa Ceia no sentido místico, que as pessoas comem um pedaço de pão, bebem um copo de suco ou de vinho, e ali é o sangue de Cristo, é o corpo de Cristo. Não. Jesus, simbolicamente, na sua última ceia, na sua última Páscoa ali com os judeus, né? É Páscoa dos judeus. Você vai ver em todos os livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus celebrando a Páscoa, né? E quando você vê a última Páscoa, você vai ver Jesus pegando o pão e dando ali, dizendo, comei em memória de mim, esse é o meu corpo, que será dado por vós. Porque foi dado quando? Na cruz. Ali não estava sendo dado o corpo de Cristo. O pastor não está dando o corpo de Cristo quando ele parte o pão. O corpo de Cristo foi dado na cruz. Então, simbolicamente, Jesus já estava apontando que ele iria para a cruz e o seu corpo representava aquele pão que ele estava compartilhando ali do seu sacrifício. O vinho representava o sangue que ele iria derramar em favor de muitos, não de todos, tá? Então, antes dele ir para a cruz, ele celebrou a última Páscoa, ou a ceia, porque era um jantar, Páscoa dos judeus, e simbolicamente ele deu o pão e disse, comei. Fazer isso em memória de mim. Beber o cálice. Esse é meu sangue que será dado por vós, o sangue da nova aliança. Então, a nova aliança não tinha sido inaugurada ainda porque Jesus não tinha morrido. Então, quando ele morreu, quando ele derramou seu sangue no Calvário, aí sim a nova aliança foi estabelecida. Aí acabou agora as cerimônias, acabou a prática da Páscoa. Acabou a prática dos sacrifícios, das oblações, das oferendas no templo, dos dízimos, das lavagens. Acabou com Cristo, quando ele disse está consumado. E ele estabelece uma nova aliança. E hoje, dentro desta nova aliança, o que é comer o pão? O que é fazer parte do corpo de Cristo? É crer no sacrifício dele e fazer parte hoje da igreja. E a igreja não é um templo religioso. É ser família de Deus, é entender o conceito, é discernir o corpo.
Paulo falando aos Coríntios, os pastores dizem que Paulo ali está estabelecendo uma nova ceia, ou a Santa Ceia. Não, Paulo não está estabelecendo nada. Na verdade, o que aconteceu ali em 1 Coríntios capítulo 11 era uma festa ágape, a festa de amor, onde deveria ter ali uma comunhão, no partir do pão, como aconteceu em Atos, como o próprio Judas, escrevendo na sua carta, relata que muitos penetravam nessa festa de amor, nesta festa ágape, mas eram nuvens sem águas, sabe? Eles se introduziam naquelas festas, naquela liberdade, naquela comunhão, mas eles não faziam parte daquela comunhão. Era como Judas. Judas estava ali na mesa com o Senhor deu pão na boca, mas Judas era um opositor. Judas era o traidor. Então, não significa porque come o pão e bebe o suco que tem comunhão com Deus. Judas comeu o pão da Páscoa, tomou o vinho e era o traidor. Então, não faz sentido você ter comunhão com Deus porque você come. Nem todo mundo que come comigo no restaurante tem a minha amizade, tem comunhão com a minha pessoa. Não, o restaurante está lá, a gente coloca uma mesa. Se alguém sentar perto e almoçar, pode até falar comigo, pode até, sei lá, tomar um refrigerante ou um suco comigo, mas significa que tem uma comunhão comigo? Não, assim era Judas. Judas não tinha comunhão com o Senhor, Judas não tinha comunhão com os irmãos. E assim são muitos irmãos hoje na tradição religiosa. Come lá o pão, bebe lá o suco, mas não tem comunhão com ninguém, não tem comunhão com o Pai porque eles não temem a palavra de Deus. E primeiro que eles não entendem essa questão pactual. Então logo aquela comunhão é uma comunhão religiosa, mas não tem nenhum tipo de fundamento, coerência com o Evangelho. Então, abençoados, Cristo veio justamente para mudar as leis. João capítulo 1, versículo 17, diz que Moisés trouxe a lei. Jesus trouxe graça e verdade. Moisés trouxe a lei para os judeus. Jesus trouxe graça e verdade para a igreja. A igreja está debaixo da graça de Deus e não debaixo da lei de Moisés. Quem estava debaixo da lei de Moisés estava debaixo do ministério, nós falávamos isso no domingo, do ministério de condenação e morte, onde havia pecado, porque havia transgressão da lei, onde havia todo aquele contexto de treva, de ignorância, sabe, de maldição. Agora Cristo veio, quebrou a maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Gálatas 3,13. Então, ele quebrou essa maldição. Efésios capítulo 1, versículo 3, ele abençoou o povo com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Olha que coisa linda. Que povo? Efésios 1,4, aquele povo que ele elegeu antes da fundação do mundo. Então, nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Mudou o sacerdote, mudou também a lei. Necessariamente se faz mudança da lei. Nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, me libertou da lei do pecado e da lei da morte. Quando Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é nesse sentido. Muitas pessoas precisam conhecer essas verdades para verdadeiramente viver a graça de Deus em Cristo Jesus. Sem dependência. Não é pecado, tá? Se você quer ir você vai em um templo religioso, se você vai em uma reunião em graça, nós nos reunimos em graça, nós nos reunimos como igreja. Nós não vamos à igreja. A igreja é o povo de Deus espalhado nos 4 cantos da terra, tá? Então você aí, eu aqui, nós estamos separados fisicamente, mas no espírito estamos unidos ao Senhor. Porque aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com ele. Então não é a carne e sangue que herda o reino. É o espírito do eleito que está ligado ao espírito do nosso Deus eterno. Amém, meus amados? Que haja luz, que haja graça sobre graça, que venhamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Pai. Nós estamos vivendo a lei do Espírito de vida. Mudou o sacerdócio. Saiu o sacerdócio levítico, segundo a ordem de Arão, e entra o sacerdócio eterno, perpétuo, de Cristo Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, onde o verdadeiro sacrifício já foi feito, onde ele não exige mais sacrifício, porque o único que perfeito foi ele. Agora ele só quer obediência a essa palavra, para que nós venhamos entrar nesse descanso e desfrutar desta plenitude, desta graça que é eterna em nossas vidas, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O verdadeiro conserto, a verdadeira reforma não foi
com os reformadores, não foi com Lutero, não foi com os doutores da teologia, os doutores em divindade. A verdadeira reforma, a reforma foi feita por meio de Cristo na cruz. Tira o velho para estabelecer o novo. Remove o primeiro, estabelece o segundo. E é nessa nova e eterna aliança que nós estamos inseridos como povo de Deus, seja judeu ou não judeu, mas todos os espíritos aperfeiçoados em amor, quantos Deus os chamou antes da fundação do mundo e manifestou a sua graça em nossos corações. Enquanto isso, os nossos irmãos na tradição vivem lutando, brigando para não perder a salvação, comendo pão e dizendo que está comendo o corpo de Cristo, quando participar da comunhão é participar desta aliança eterna, é entender esse conceito de pacto e desfrutar da graça, do amor e da misericórdia do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Obrigado a vocês aí nos comentários, graça e paz, graça eterna, e vamos que vamos a cada dia. Compartilha aí, desfrutando e levando para que outros também venham desfrutar e descansar, que a sua mente, que o seu coração esteja em paz, que a sua vida seja de fato uma vida cheia, repleta desta graça maravilhosa de Deus e que os frutos do Espírito venham se manifestar a cada dia em nossos corações, na nossa mente. Fui, até a próxima!